queridos irmãos, queridas irmãs, a primeira leitura de hoje da profecia de Ezequiel, aqui uma parte do capítulo 9, uma parte do capítulo 10, pode resultar um pouco estranha, a uma primeira olhada, quando escutamos, ou talvez quando tenhamos lido, essas imagens que por um lado são muito fortes, desse extermínio na cidade, onde todos, homens, mulheres, velhos, crianças, foram trucidados. A começar, isso é interessante, mas também nos deixa um pouco perplexos, por aqueles que estavam juntos do templo de Jerusalém. E depois essa cena, em que somente os que estavam marcados, diz a tradução em português, com uma cruz nas suas testas, ainda que o texto original em hebraico fala de marcados com uma tal. A tal era a última letra do alfabeto hebraico e, de fato, se assemelhava a uma cruz. Mas o fato é que quem estivesse marcado com essa tal, com essa cruz na testa, seria poupado dessa destruição, desse massacre terrível. E a leitura termina com essa cena na qual, de forma simbólica, em meio a querubins, a glória de Deus abandona Jerusalém. A glória que os judeus, em hebraico, chamavam de Shekinah, que era a presença gloriosa de Deus, que eles acreditavam que estava de forma especial no templo de Jerusalém, junto da Arca da Aliança, e com a destruição da cidade, a glória de Deus abandona a cidade. A interpretação imediata dessa passagem faz referência justamente à destruição de Jerusalém na mão dos babilônios durante o reinado de Nabucodonosor. Porém, e aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, podemos dar um salto e interpretar essa palavra, porque afinal de contas a palavra de Deus ela sempre se atualiza. A palavra de Deus, por mais que faça referência a algo que já aconteceu muitas vezes, por ser palavra de Deus, ela também fala de algo que está acontecendo agora, na minha e na sua vida. E como é que podemos interpretar essa passagem do profeta Ezequiel? Pois bem, muitas vezes na Bíblia, quando fala-se de uma cidade, pode-se interpretar também um sentido simbólico da vida de cada homem, de cada mulher. E nesse sentido, queridos irmãos, queridas irmãs, como o texto falava desses 6 homens cuja missão era a de destruir Jerusalém, porque havia se deixado contaminar pela iniquidade, ou seja, pelo pecado, também na nossa vida há, não 6, mas poderíamos dizer 7 inimigos que quando nós nos afastamos de Deus, ou seja, da glória de Deus, pelas nossas decisões equivocadas que nascem do egoísmo, que nascem do amor próprio, que nascem do orgulho, nós também perdemos a presença de Deus e, em certo sentido, a nossa vida é arrasada pelo pecado. E quais são esses 6 inimigos que vêm na nossa vida quando nós nos deixamos dominar pelo orgulho, que é o maior inimigo? São os outros pecados capitais. O primeiro deles, os 7 pecados capitais, é justamente o orgulho, o amor próprio, o achar que eu sou o centro do mundo. E depois vem a inveja, a ira, a gula, a preguiça, a luxúria, a avareza. E eu vou me deixando como que ser destruído interiormente. E qual é o reflexo disso? Até do ponto de vista psicológico, se nós assim quisermos colocar a questão.
eu perco a paz interior. Tudo aquilo que eu faço me causa irritação. Eu me sinto fraco, eu me sinto como que levado pelas circunstâncias, já não me sinto como o agente principal da minha própria vida, mas tudo parece que vai me arrastando, como numa verdadeira enxurrada. No fundo, é a mesma experiência, que acontece de forma simbólica que nós vimos na primeira leitura. É um massacre da nossa alma pelo pecado. Porém, queridos irmãos, queridas irmãs, esse massacre, que no fundo é o resultado de perder a glória de Deus, justamente porque eu me fechei à ação de Deus pelo pecado, há também essa visão de esperança. Porque também nós podemos ser marcados com uma tal. Pensemos, por exemplo, já no Antigo Testamento também, aquela passagem do livro do Êxodo, na Páscoa dos judeus, quando eles deixam o Egito e que passa o anjo exterminador no Egito, e apenas as casas marcadas com o sangue do cordeiro, que não eram afetadas pelo anjo exterminador, ou ainda como, aliás, os cristãos interpretaram essa passagem, sobretudo no que se refere ao tal, é a marca do batismo, que é a marca da cruz que nós temos, não simplesmente na nossa testa, mas na nossa vida. De fato, São Jerônimo, que foi esse grande intérprete da Sagrada Escritura e quem traduziu pela primeira vez a Bíblia para o latim, fazendo com que ela pudesse se popularizar na Europa, São Jerônimo, comentando essa passagem, justamente sobre o tal marcado nas frontes, nas testas, dizia o seguinte, que o tal poderia ser interpretado de 3 formas. Em primeiro lugar, como é a última letra do alfabeto hebraico, representa a humildade. Porque na medida em que sejamos humildes, nós nos protegemos do nosso maior inimigo, que é o orgulho, que é o querer ser o centro do mundo. Mas também dizia São Jerônimo, a tal é também a letra com que se escreve Torá. Torá era a lei dos judeus. E aqui São Jerônimo dizia, também está protegido desse massacre espiritual aquele que procura viver a lei de Deus, aquele que procura viver segundo os mandamentos de Deus, segundo os seus ensinamentos. E, por fim, a interpretação que se tornou a mais popular, são aqueles que estão marcados com o sinal de Cristo, com a cruz de Cristo nas suas vidas, através do batismo. Nesse sentido, queridos irmãos, queridas irmãs, nessa necessidade de estarmos sempre procurando a conversão, de sempre estarmos nos protegendo contra as ciladas do inimigo, não o inimigo que está fora, mas o inimigo que cada um tem dentro de si mesmo. É importante também viver, e agora passamos ao Evangelho de hoje, esse aspecto que é essencial na vida cristã, que é o de ajudar o próximo quando ele está no erro. Porque isso é muito importante. A melhor forma de fugir do orgulho, do amor próprio, é viver o amor ao próximo. E isso eu faço também ajudando aquele que está no erro. É isso que Jesus falava. Se você vê algum irmão que cai em pecado, vai e corrige. A chamada correção fraterna, a correção entre irmãos. E tantas vezes o que a gente faz é o contrário. Quando eu vejo alguém no erro, o que eu faço? Falo mal, faço fofoca, critico, fico pensando mal. E o que isso representa? Já o pecado que vai tomando conta de mim. O orgulho, a inveja, às vezes a ira, que aí me leva a falar mal dos outros. Não pode ser assim. Vai ter essa abertura. E é interessante o que Jesus vai falar em seguida. Ele faz essa referência, falando aos apóstolos, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E aqui a gente pode fazer uma interpretação muito interessante, que é ajudar aquele que está no pecado, aquele que está vendo a sua vida, a sua alma ser massacrada pelo pecado, ao invés de criticá-lo, o que eu faço? Ajudo ele a encontrar a Jesus, levando-o para aqueles que têm o poder de desligar os pecados, que são os sacerdotes, através do sacramento
da confissão, onde você recebe o perdão e onde aqueles inimigos que estão trucidando a sua alma são derrotados. E por fim, quando eu vivo esse amor fraterno, ajudando o meu irmão a se converter, a se libertar desses inimigos, a viver com a tal, na testa, mas mais do que na testa, na alma, com a cruz do Senhor na própria vida, através do batismo, através de uma vida de união com Ele, aí eu experimento a última coisa que Jesus falou hoje no Evangelho para nós, que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estou presente. E tudo aquilo que pedirdes em meu nome será concedido. Porque quando vivemos como irmãos, quando eu não penso só em mim mesmo, quando eu deixo que a cruz do Senhor me salve, e quando eu faço com que essa salvação possa se estender a todos aqueles que estão ao meu redor, vivemos unidos e invocamos juntos o nome do Senhor. E a glória de Deus, lembremos da primeira leitura, volta a estar conosco, porque Jesus é a glória de Deus no nosso meio. E quando estamos com Ele, estamos com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.